fatos e versões. O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Super o vereador de Belo Horizonte, Marcos Crispim, do PP. Ele que é autor de um projeto de lei aprovado em segundo turno na Câmara de Belo Horizonte, que autoriza a doação de excedentes de alimentos a pessoas físicas ou jurídicas sem a necessidade de licença prévia ou autorização da Prefeitura. Vereador, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Café com Política. Bom dia, Luciano. Prazer estar com vocês aqui. Bom dia. Bom dia, vereador. Bem-vindo. Para nós é uma satisfação muito grande poder vir aqui mais uma vez e poder falar de coisa boa. Sem dúvida. Vamos detalhar então esse projeto, né, vereador? Porque a gente está num cenário de insegurança alimentar muito grande, não só aqui em Belo Horizonte, em todo o país. E é um projeto que tem essa finalidade, né, de pelo menos combater ou minimizar esse problema. Como é que surgiu essa ideia e como é que foi essa tramitação lá na Câmara? A tramitação tem sido assim bem tranquila, né? Porque justamente como você bem observou, temos vivido, principalmente nos últimos 2 anos, um momento não só em Belo Horizonte, mas no mundo inteiro de muita fome, de muita instabilidade mundial e agravado pela pandemia, muitas pessoas entraram na linha de pobreza e muitos estão abaixo da linha de pobreza. Hoje nós temos segundo os dados do IBGE, cerca de 30 milhões de pessoas que estão aí na linha de pobreza, que estão literalmente passando fome. Então a ideia do projeto, eu que trabalhei por 26 anos em um sacolão, então a gente já via isso na ponta, né? Moro numa região de periferia, a gente já via a necessidade das pessoas de se alimentar e a dificuldade que tinha de comprar e adquirir coisas básicas, né? Como sacolão, por exemplo, verdura, frutas e legumes. E aí, nós, logicamente, estudando a respeito das leis vigentes e também vendo essa necessidade e o aumento da pobreza, pensamos juntamente com o nosso jurídico ali em criar algo que pudesse facilitar, diminuindo a burocracia, que as pessoas pudessem estar doando e combatendo a fome existente no nosso país e na nossa cidade em específico. Pois é, parece que é muito óbvio, né? Quando a gente fala sobre doação de alimentos, sobre aquilo que está sobrando, vamos dizer assim, em restaurantes, supermercados, parece óbvio que a gente queira doar para as pessoas. Mas há uma lei e há impeditivos para isso. Por isso, esse projeto de lei, eu queria que o senhor explicasse isso para os nossos ouvintes. Para quem está nos acompanhando agora e não entende o motivo de ter um projeto de lei para isso. É claro que há a questão da segurança alimentar, com certeza. Mas nós estamos falando de produtos que, por óbvio, possam ser utilizados com toda a segurança para aquela pessoa que vai consumir. Esse foi o principal debate agora no segundo turno, né, sobre a questão do projeto, né? Alguns vereadores da ala da esquerda, principalmente, né? Eles estavam questionando essa questão que hoje precisa passar pela vigilância sanitária. Nós temos um programa na cidade que é muito bom e louvável, inclusive, que é o Banco de Alimentos, né? Então, toda doação hoje que alguém queira fazer passa tanto pela vigilância sanitária, como também é destinado a esse banco de alimentos. A gente, de forma alguma, quer mudar isso. As pessoas que queiram doar, continue procurando o banco de alimentos, continue fazendo as suas doações, mas nós observamos o seguinte, imagina o caso, hoje aqui, o SEASA está aqui em Contagem. Alguém que queira fazer uma doação, por exemplo, no sacolão, né? Ele do SEASA aqui, ele leva lá o produtor, leva para o banco de alimentos, beleza, os produtores fazem isso. Mas imagina alguém que está lá numa periferia, no sacolão, né? Eu, pela experiência que tenho, você ao transportar daqui, eu estou praticamente no último bairro de Belo Horizonte, no sentido leste, né? O Alto Veracruz, ali, divisa com Grande de Freitas. A distância daqui num caminhão, uma caixa, que é um debate aí, é uma outra história. Hoje a maioria das caixas são ainda de madeira. Há uma luta para que seja de papelão, de plástico, justamente porque... Para garantir a qualidade. Qualidade, né, e diminuir a perca, porque estraga muito. Então, o simples transporte estraga a mercadoria no sentido visível. Uma caixa de tomate, por exemplo.
ela acaba arranhando e para colocar numa banca para vender ele fica feio. Mas ele está apto para ser consumido porque ele arranhou na caixa de madeira. Então não dá para colocar numa banca. Mas para ser consumido não tem problema nenhum. E aí você tem que esperar a vigilância sanitária ir lá, atestar que isso está legal para ser consumido. Perdeu-se esse tomate, não, aí sim, depois de 2, 3 dias, ele está impróprio, porque ele foi furado, então a qualidade caiu, fungos vão ser desenvolvidos ali, ele já não pode... Risco de infecção, né? Risco e tudo, ele já não pode ser consumido. Então, pensando nisso, essa pessoa que está ali, tem algumas pessoas que fazem, por exemplo, doação, né, à noite para as pessoas. Eu estava ouvindo no caminho o debate aqui a respeito, né, do centro de Belo Horizonte, que estão em situação de rua. Não somente no centro, mas infelizmente hoje também nas regiões periféricas isso também é uma realidade. E aí a pessoa poderia doar para essas instituições, mas ele com medo, com receio, pela burocracia que existe, ele não faz e acaba indo para o lixo, né? Cerca de, vamos colocar 30% em média, daquilo que é produzido no mundo é jogado fora no lixo sem que esteja, né, realmente, vamos colocar assim, impróprio para o consumo. E aí que a gente tem uma situação pior, vereador, porque as pessoas vão até os lixões. Sim. Né? Vão catar no lixo, literalmente. Vão procurar no lixo, e ali o alimento já foi misturado com tantas outras coisas que transmitem, né, doenças e vão trazer prejuízo para a saúde. A ideia do projeto, então, é que esses alimentos possam ser doados com qualidade, sendo transportados de forma correta, para chegar e tentar ajudar a combater uma situação que hoje aflige o mundo inteiro, a gente sabe disso, que é a fome, mas que é tão difícil em Belo Horizonte, que é onde a gente está falando? Com certeza. Essa observação sua tem tudo a ver com a experiência que eu tive. Por trabalhar no Sacolão, eu vivenciei isso várias vezes. Então, nós ali, após, né, por exemplo, lá ia segunda, quarta e sexta. Então, a gente limpava a banca, os funcionários ali, e aquele que não estava, por exemplo, próprio, a gente colocava no lixo e tinha um horário, né, da coleta passar para recolher. Várias pessoas passavam ali com a sacolinha para aproveitar aquilo que estava no lixo, ou seja, que já não está próprio, né, está misturado com outras questões ali, com plástico, com lixo mesmo propriamente dito de casa. E isso não é legal. Agora imagina se o comerciante, aquela pessoa, dono de uma padaria, de um restaurante, se ele pudesse ter a tranquilidade, logicamente separando aquilo que realmente está bom, dentro do prazo de validade, dentro daquilo que pode ser consumido mesmo, ele pudesse doar para essas pessoas. Nós também entendemos hoje que as pessoas cada vez mais estão valorizando aquelas empresas que estão preocupadas com o lado social. Então ele vai ficar também bem visto pelo seu cliente, porque ele cuida da sociedade no entorno, da comunidade aonde ele está inserido. Isso ao contrário da burocracia, que faz com que a fome, que já é grande, ela seja agravada, visto que essas pessoas que poderiam ser alimentadas não fazem porque tinha um impeditivo, que é a burocracia. Agora, existe um requisito para que a pessoa possa fazer a doação? Vai ter um cadastro? Como é que o projeto prevê isso? Ou uma pessoa que queira doar, ele, amparado pelo projeto, ele pode já fazer essa doação sem uma comunicação? Como é que vai funcionar essa parte, que é burocrática também, sim, mas que precisa ser esclarecida? Entende? Como eu disse, tem todo aquele regimento legal que é feito hoje, não muda nada. A questão das datas, da validade, né? Tudo isso continua valendo. A questão do excedente, por exemplo, produzir o pão hoje pela manhã, vai ter uma nova produção para a parte da tarde. Esse pão, de repente, ele não ficou com uma aparência boa, mas é o pão do dia. Ele pode doar sem que tenha esse pré-requisito, porque senão, aí a burocracia continua do mesmo jeito. Vira entrave novamente. Novamente. Eu estive visitando a questão mesmo de fiscalização como vereador, algumas creches, e a gente já via que tinha algumas padarias que elas faziam algumas doações e a reclamação de alguns, né, gerentes ali, de algumas
conveniadas da prefeitura de creche, e que alguns pararam justamente por causa dessa burocracia de doar os pãezinhos ali que sobrava pela manhã para a creche, e que eles estavam tendo grande dificuldade com isso, porque aí eles teriam que adquirir, né, os pães, e por outro lado não estava sendo contemplado com a verba para poder comprar o pão. O que o projeto faz então é amparar essas pessoas, né, que estão já fazendo ou que estavam fazendo essa doação e pararam, mas que agora eles tenham esse amparo do projeto de lei para realizar essa doação sem que alguém vá lá e possa multá-lo ou trazer algum tipo de prejuízo para aquele comércio. Com certeza. E se tem algo que nós observamos que é real, quem tem fome tem pressa, né? Então, você hoje está ali vulnerável, passando necessidade, o desemprego também tem subido de forma alarmante. E aí, você coloca entrave para uma pessoa que quer fazer uma boa ação. Mas ele pensa 2, 3 vezes, fala assim, eu vou doar, a fiscalização, alguém denuncia, um concorrente denuncia, em vez de eu estar fazendo uma boa ação, eu vou ter dor de cabeça. Vai ter algum tipo de problema. E com a prefeitura, vereador? Houve essa conversa? Como que a prefeitura está recebendo essa proposta de vocês? Porque a fiscalização vem da prefeitura. A vigilância sanitária é um órgão ali da prefeitura, certo? E vai precisar ser sancionado pela prefeitura. Com certeza. Tem sido bem aceito. Inclusive, houve até um substitutivo do executivo para colocar alguns detalhes, né? Ajustar. E eu acredito que vai fazer, eles vão sancionar, porque facilita. Hoje, infelizmente, nós temos um número muito grande, né, de pessoas que estão passando fome. E a gente precisa fomentar, né, esse lado das pessoas em estar se preocupando com o próximo, principalmente aquele que não seja por forma momentânea, mas que não consegue nem sequer se alimentar. Hoje o número de pessoas que não sabe se vai conseguir ter o segundo alimento, a segunda refeição no dia é muito grande. E isso é visível pelas ruas. A gente passa em vários bairros, principalmente na periferia, de pessoas que estão na rua e que não sabe se vai conseguir fazer a segunda alimentação. E várias entidades, seja elas ONGs, seja elas instituições religiosas, têm feito esse trabalho. E por isso a gente fez esse projeto para fomentar. E eu acredito, assim, pelas conversas que eu tive com o prefeito, ele é uma pessoa muito sensível. E a prefeitura tem abraçado essa ideia também de diminuir e, quem sabe, acabar com a fome em Belo Horizonte. Aqui pelo nosso chat do YouTube, o Felipe Duarte parabenizando pelo projeto, a Ana Santos, a Caroline também e a Suelaine Oliveira dizendo que já cansou de ver pessoas revirando lixo de padarias justamente pela insegurança dos comerciantes, né, em doar esse alimento. E a Ana Santos também aqui participando conosco. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Marcos Crispim, do PP. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereador, o senhor já participou com a gente? São algumas perguntinhas objetivas aqui, com respostas objetivas para a gente encerrar a nossa entrevista. Para começar, a relação da Câmara com a Prefeitura. Boa. Prefeito Fuad Noman. Tem feito um bom trabalho. A prioridade hoje na capital mineira? A prioridade hoje seria a mobilidade urbana. Que é o principal gargalo, então, já que é a próxima pergunta. Principal gargalo da cidade? É a mobilidade urbana. Gabriel Azevedo, em uma palavra. Um amigo. Conversamos com o vereador de Belo Horizonte, Marcos Crispim, do PP, ele que bateu um papo com a gente hoje aqui no Café com Política. Obrigada, viu, vereador? Volte sempre, espaço aberto para o senhor, para os seus colegas lá da Câmara Municipal. A Rádio Super está aqui para ouvir vocês. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é sempre um prazer estar com vocês e, como disse da última vez, né, estávamos num momento de turbulência que gostaria de estar aqui novamente para
falar de coisa boa. E obrigado por me dar essa oportunidade de estar falando, pelo menos na iniciativa e no nosso objetivo de estar trazendo boas notícias para nossa cidade. A gente não costuma fazer isso não, vereador, porque emitir opiniões políticas aqui é uma coisa muito séria e não é o momento, né? Nós estamos aqui para ouvir todos os lados, mas esse é um projeto de fato muito importante. Eu torço muito para que dê certo e para que a Câmara e a Prefeitura consigam aí tentar de alguma forma amenizar a fome na cidade e que outras prefeituras também façam o mesmo, outras câmaras consigam discutir o mesmo assunto. Parabéns pelo projeto e leve também aí o nosso reconhecimento aos colegas também que são autores dessa iniciativa. Muito obrigado, mais uma vez.